pessoal! Meu nome é Andressa. Vamos dar início à 8ª aula do nosso projeto de educação continuada e o tema de hoje será transtorno bipolar, dando continuidade à aula de transtornos de humor. Vamos lá? O transtorno bipolar é uma patologia psiquiátrica caracterizada por uma alteração do humor e o indivíduo vai manifestar sinais e sintomas como uma mudança no nível das atividades, nas capacidades cognitivas, fala e inclusive nas funções biológicas. O quadro geralmente se manifesta no início da vida adulta, havendo um pico de incidência entre os 25 e 30 anos de idade. Estima-se que o tempo médio entre o surgimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico leve em média 10 anos. Isso é muito prejudicial, pois atrasa o tratamento adequado, leva a uma piora das funções cognitivas e do funcionamento profissional e social. Em relação aos fatores de risco, aqui estão divididos entre ambientais e genéticos. Nos fatores genéticos, há estudos de diversos genes relacionados a isso, mas nada ainda bem estabelecido. Porém, é fato que ter uma pessoa na família com transtorno bipolar aumenta cerca de 10 vezes a chance de também se desenvolver. Já nos fatores ambientais, traumas precoces, como por exemplo, violência ou negligência na infância, fatores perinatais, como infecções maternas durante a gestação, idade paterna avançada, além de uso de substâncias psicoativas pelo paciente. Acredita-se que o uso de drogas ilícitas aumenta em 5 vezes o risco de desenvolver transtorno bipolar comparado àquela população que não faz uso dessas substâncias. O transtorno bipolar é dividido de acordo com a gravidade dos sintomas durante uma fase de humor expandido. Algumas formas clínicas do transtorno bipolar são transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. Para o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, é necessário que o indivíduo tenha apresentado pelo menos um episódio de mania ao longo da vida e pode ou não ter apresentado um episódio depressivo. Os sintomas de mania podem ou não ser acompanhados por sintomas psicóticos, mas raramente eles não estão presentes. E para o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, é necessário que tenha apresentado pelo menos um episódio de hipomania e um episódio depressivo ao longo da vida. E é interessante que esses pacientes com transtorno bipolar tipo 2 geralmente procuram algum atendimento médico na fase depressiva, não sendo os sintomas de hipomania identificados como algo fora do habitual. Aqui nessa representação temos 3 linhas, né? Então, um humor basal, essa linha reta, em que o indivíduo está no estado de humor que é o habitual dele. Já no humor expandido, seria um humor acima dessa linha de base. E o humor deprimido estaria abaixo dessa linha de base. E importante, essas alterações de humor são consideradas quando se mantém por um período, o que não quer dizer que uma pessoa que ao longo do dia tem modificações do seu humor, mais irritado, mais alegre, mais triste, é bipolar. E quando estamos falando de mania, estamos falando de um humor anormalmente elevado que tem a duração de pelo menos uma semana e que pode se manifestar de diversas formas, como por exemplo, uma alegria excessiva, sensação de euforia, irritabilidade, empregar muita atenção numa atividade ou executá-la com muito entusiasmo, ou até mesmo se envolver em várias atividades ao mesmo tempo, sem nem ter um conhecimento para isso. Então, alguns exemplos. Uma moça que é professora, já tem uma carga horária alta, né? E de repente ela começa a se envolver em vários projetos juntos,
projetos de extensão, começa a aplicar muitas provas, desenvolver vários trabalhos, corrige isso muito rápido, parece inclusive ter uma energia, um tempo muito além do que ela tinha antes. Ou um senhor que é comerciante, que já tem aí um comércio, por exemplo, de confecções, de roupas, né? Decide da noite para o dia expandir seus negócios, abrir junto uma loja de móveis, de eletrodomésticos, sem mesmo ter recursos financeiros ou conhecimento adequado, ou até mesmo pessoas para trabalhar junto com ele e lidar com essas duas atividades ao mesmo tempo. Também pode haver um sentimento de grande autoconfiança, valorizar-se muito e até acreditar ter habilidades grandiosas, como ser um grande jogador de futebol, um grande músico, um empresário de sucesso, ter uma inteligência acima da média, vestir-se de forma extravagante. Isso pode ser observado através das roupas, maquiagem, acessórios, cabelo. Então aquela pessoa que usava roupas mais neutras, do nada aparece com um chapéu grande, bastante colorido, usando vários anéis, pulseiras e relógios juntos, e aquilo até mesmo tem uma diferença, porque não parece combinar, aquilo é algo bastante desorganizado. Dormir pouco e se sentir descansado, isso é um dos principais sintomas que costuma chamar mais a atenção da família quando leva o paciente para um atendimento, né? Dormindo 2, 3 horas de sono, o paciente já se sente com bastante energia, inclusive começa a executar atividades em horários não habituais, por exemplo, decide limpar a casa, lavar o carro às 3 da manhã, decide abrir o comércio, bate lá na porta da padaria pedindo pão às 4 da manhã, parece ser mais sociável do que de costume, mas em alguns momentos a sua fala é tão acelerada, tão rápida, passa diversos assuntos no mesmo tempo, que é até difícil a compreensão. E esse comportamento inadequado na socialização pode se expandir também para o ambiente virtual. Então, um comportamento inadequado, inclusive nas redes sociais. Ter gastos irresponsáveis, elaborar algum plano irreal, ter um otimismo excessivo. E é claro, todas essas alterações vão estar relacionadas à vida da pessoa. Então, alguém que trabalha com animais numa pecuária pode passar a ter gastos irresponsáveis no sentido de comprar vários outros animais, trocar seus bens por um pasto maior para cuidar de outros bichos, investir em cavalos de raça, ou então uma senhora, dona de casa, vai numa loja e compra quantidades extravagantes de roupa de cama, cortina, utensílios de cozinha, eletrodomésticos. Pode haver também uma maior manifestação da sexualidade, e isso pode ser um incômodo para o cônjuge ou até mesmo ser um fator de risco a essa pessoa, de se expor em situações de vulnerabilidade, inclusive podendo vir a contrair alguma infecção sexualmente transmissível e também a apresentar algum problema de ordem jurídica, a distratibilidade, um comportamento desorganizado, parece que não se recorda mais das etapas para executar uma função simples do dia a dia, podem inclusive ter alguns sintomas psicóticos. E aqui a gente observa principalmente o delírio de grandeza, delírio místico religioso e o erotomaníaco, além das alucinações auditivas. Então, num delírio de grandeza, a pessoa começa a acreditar ser aquele empresário de sucesso, mesmo sem ter sequer algum negócio aberto, e passa a falar na rua que vai ajudar financeiramente várias pessoas, ou então um delírio místico religioso, de que recebeu uma ordem de Deus e a partir daquele dia vai doar todos os seus bens aos pobres, porque não precisa mais daquilo, vai sair numa missão ao mundo, passa a pregar na rua, falando a todo tempo daquilo, com entusiasmo muito grande, e inclusive se colocando numa posição de evidência em relação a alguma intervenção divina, a uma obra de Deus.
passa a acreditar ter sido santificado, beatificado, ou ter um poder, uma evidência tão grande que vai abrir o seu próprio terreiro ou fundar a sua própria escola de formação, constrói com as próprias mãos e em pouco tempo o que pretende tornar um templo onde vai pregar os seus ensinamentos. O delírio erotomaníaco quer dizer acreditar ter um contato sexual, amoroso com alguém de um patamar social e econômico mais elevado. Então, por exemplo, aquele senhor passa a acreditar que a jornalista ali do programa de TV favorito, na verdade, tem um sentimento por ele, eles estão juntos e que ela manda sinais através do noticiário dizendo que vai se encontrar com ele, que gosta muito dele. Ou então uma moça passa a acreditar que um político passou a dar sinais de que eles estão juntos e que vai largar a família para ficar com ela. Um comportamento hostil e até mesmo violento que se manifesta principalmente quando o indivíduo é confrontado ou contrariado. E todas essas mudanças no comportamento habitual são claramente observados por terceiros. Muitas vezes não são a queixa do próprio paciente, mas isso causa um impacto no seu funcionamento social e profissional, que pode ser tão grave a ponto de necessitar de uma internação hospitalar para garantir a segurança do próprio paciente ou de terceiros. A hipomania tem características semelhantes à mania, porém aqui a duração é de pelo menos 4 dias e os sintomas são menos intensos, menos graves do que na mania. Aqui também geralmente não existem sintomas psicóticos e não costuma ser necessária a internação hospitalar. Mas isso não quer dizer que a hipomania é menos grave. Em grande parte dos casos, o primeiro episódio que ocorre é um episódio depressivo, o que atrasa a busca pelo tratamento, diferente de quando manifestam sinais de hipomania ou de mania. E a respeito de transtorno depressivo, falamos na aula anterior. Convido você, se não tem assistido, a voltar lá. E um outro ponto é que, não necessariamente, depois de um episódio depressivo, obrigatoriamente vai entrar no episódio de mania ou hipomania, e nem o inverso. Assim que sair do episódio de mania ou hipomania, não é obrigatório entrar numa fase depressiva. Mas sim, isso pode acontecer. Em grande parte dos casos, o primeiro episódio se manifesta através de sintomas depressivos, o que atrasa a procura por tratamento, diferente de quando as primeiras manifestações são com sintomas maníacos ou hipomaníacos. Algumas características desse episódio depressivo levam a uma suspeita de bipolaridade e demandam então uma investigação mais minuciosa, como o início dos sintomas ainda muito jovem, depressão recorrente, história familiar de transtorno bipolar, a presença de sintomas psicóticos ou de sintomas atípicos como hipersonia e hiperfagia, a depressão pós-parto, tentativas de suicídio prévias e agitação psicomotora. Transtornos ansiosos, transtornos comportamentais por uso de substâncias psicoativas, transtorno de personalidade borderline e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ser transtornos comórbidos ou até mesmo diagnosticados erroneamente como transtorno bipolar, o que torna o diagnóstico ainda mais complexo e difícil. Manifestações semelhantes à de um episódio maníaco podem ser precipitadas por uso de algum medicamento, como levodopa, dexametasona e antidepressivos, substâncias de abuso como anfetaminas e cocaína, e até mesmo algumas condições médicas como doença de Cushing, esclerose múltipla, AVC e lesões cerebrais traumáticas. Porém, é possível diferenciar devido ao início das manifestações ser agudo ou subagudo,
relacionado ao início do tratamento ou ao uso daquela substância. E isso remite quando se encerra o tratamento ou quando passa o efeito farmacológico, e quando relacionado a alguma condição clínica, uma condição médica, isso pode durar até mais ou menos um mês e costuma remitir quando essa condição é tratada ou entra em remissão. O número de tentativas de suicídio entre os pacientes com transtorno bipolar é 20 a 30 vezes maior do que na população geral. O desfecho em morte também é mais comum entre esses pacientes. O suicídio é uma das principais causas de morte dentro desse grupo, e esse resultado fatal acaba sendo mais comum entre os pacientes cujos sintomas predominantes são os depressivos e naqueles do sexo masculino. O risco de recorrência aumenta a cada episódio e, inclusive, isso influencia na duração e na gravidade dos sintomas. Outro fato é que ter mais episódios de descompensação aumenta o risco de desenvolver uma síndrome demencial. O objetivo do tratamento farmacológico é tratar as descompensações e também o tratamento de manutenção, para fazer com que o paciente se mantenha naquele humor basal esperado. Mas antes de iniciar, otimizar ou trocar o tratamento, é importante realizar alguns exames complementares. Por exemplo, a avaliação de um hemograma, da função hepática, tireoidiana, os eletrólitos. No caso de uma mulher em idade fértil, é importante solicitar o beta-HCG. Algumas medicações também é possível dosar o nível sérico, como o lítio e o ácido valproico. E outros exames vão ser demandados de acordo com a especificidade de cada caso. E outro aspecto bastante importante é saber se esse paciente já fazia algum tratamento e por algum motivo veio a interromper. Ou seja, se essa falha terapêutica vem de uma falta de aderência ao tratamento. E isso também tem diversos motivos, desde, por exemplo, os custos elevados para arcar com essa medicação, efeitos colaterais, o uso de alguma substância lícita ou ilícita e, inclusive, comorbidades clínicas e psiquiátricas. E, é claro, considerar as principais características de cada episódio quando se vai pensar no tratamento medicamentoso. As medicações também vão variar de acordo com cada episódio que o paciente se encontra. Então, num episódio depressivo, as medicações indicadas são quetiapina, que é um antipsicótico, lurazidona, que é um anticonvulsivante associada ao ácido valproico, que também é um anticonvulsivante, ou ao lítio. Em monoterapia, o lítio e o ácido valproico também são indicados, assim como a lamotrigina, que também é um anticonvulsivante. Os antidepressivos da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou a bupropiona, a eletroconvulsoterapia e a medicação, que é uma associação de olanzapina com fluoxetina. Num episódio de mania, o paciente pode ser tratado tanto em monoterapia quanto com associações. Em monoterapia, no episódio de mania, são indicados lítio, ácido valproico, quetiapina, aripiprazol, que também é um antipsicótico, e risperidona, que também é um antipsicótico. As associações possíveis são de quetiapina, aripiprazol ou risperidona, associados tanto ao lítio como ao ácido valproico. E na fase de manutenção, também é possível o tratamento tanto em monoterapia quanto em associações, dependendo, é claro, do perfil de cada paciente. Então, podem ser utilizados o lítio, quetiapina, ácido valproico, lamotrigina, a quetiapina em associação ao lítio ou ácido valproico, o aripiprazol em associação ao lítio ou ácido valproico e a olanzapina. A qualidade de vida entre os pacientes bipolares também é impactada na comparação com a população geral. Diversos aspectos identificados como importantes pelos pacientes
ficam comprometidos, como a cognição, a interação social, o desenvolvimento de relacionamentos e também o desempenho nos estudos e na função laboral. Esses prejuízos acabam sendo maiores naqueles pacientes que há uma predominância dos sintomas depressivos e naqueles que tiveram mais episódios ao longo da vida. Também naqueles que têm um tempo maior de doença e que têm, inclusive, uma redução do conhecimento e da capacidade de entendimento a respeito da sua doença. Portanto, no manejo a longo prazo desses pacientes, é importante o cuidado por uma equipe multiprofissional, para garantir tanto o cuidado de saúde física e mental, a garantia de acesso aos recursos terapêuticos, um apoio psicossocial, estimular mudanças de vida com a prática de atividades físicas e evitar o uso de substâncias psicoativas e promover a psicoeducação como base do tratamento, que tem a função de informar a respeito do transtorno, das medicações e de possíveis sinais de descompensação, envolver tanto o paciente quanto familiares e pessoas próximas nesse cuidado, para que qualquer alteração de humor seja mais precocemente identificada e tratada e para evitar a possibilidade de um abandono ao tratamento.